Bom, olá a todos. Vamos lá mais um vídeo da série da análise crítica. Vamos falar agora sobre o chamado dos apóstolos, né? Mateus e Marcos, eles narram que Jesus chamou seus apóstolos após verem eles pescando no mar, e eles o seguem imediatamente, o que é uma coisa até absurda, né? Eles estavam lá pescando, trabalhando, outros dois consertando as redes. Aí eles simplesmente largam tudo e seguem Jesus. É uma narrativa bem simples a de Marcos. E os dois harmonizam nesse ponto, Marcos e Lucas. Perdão, Marcos e Mateus, perdão. Aqui é a narrativa de Marcos, Marcos 1,16, e a de Mateus. Ó, andando junto ao mar da Galileia, viu Simão, André, seu irmão, que lançava as redes ao mar, pois eles eram pescadores, e Jesus simplesmente diz: vinde após mim, e eu fareis que sejais pescadores de homens. E deixando as redes, o seguiram. Pronto. Depois ele viu mais dois irmãos, que eram o Tiago, filho de Zebedeu, e João, e o chamou, e eles, deixando a rede, pronto, foram após ele. Simples. Não tem muita divergência entre Mateus e Lucas. Já a narrativa de Lucas difere um pouco, e diz que Jesus faz um sinal aos apóstolos, fazendo eles pescarem, né, mesmo em um mau dia. Ele manda eles lançarem a rede, eles pescam bastante. E por isso eles o seguem. Então Lucas, ele já dá um propósito, né, para esse episódio. Não é uma narrativa tão simplista e até, como é que eu vou dizer, absurda, assim, ó, só vem e me segue, pronto, simples. Não, Lucas tenta dar um motivo para isso. E essa narrativa de Lucas, ela se assemelha muito a uma de João. Até aí não teria nenhum problema, Ronaldo. Lucas e João, pelo menos, eles harmonizam nesse ponto. Só que a narrativa de João se passa após a ressurreição. Aqui, ó. Segundo Lucas, Jesus chega nos barcos, onde ele pede para usar emprestado, o barco de Pedro. Aí, depois que ele faz uma palestra, ali dispensa uma multidão, ensinando uma multidão. Aí ele diz para Pedro: ó, joga sua rede ao mar, né? Lança a vossa rede. Aí Pedro responde: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, né? Mas pela tua palavra eu lançarei a rede. Aí ele colhe uma grande quantidade de peixe e rompe as redes. João narra uma história parecida, só que pós a ressurreição. Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Eles lançaram, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. E também as redes se romperam, tá, tanta quantidade de peixe. Então dá a impressão que essa narrativa aqui de João, Lucas, de certa forma, ele colocou como um propósito para os apóstolos terem motivo para seguir Jesus. Então é muito estranho, né, que elas são bem parecidas, apesar de João aqui na narrativa dizer que foi outra vez e que os apóstolos logo não conheceram que era Jesus. Outra curiosidade que eu grifei aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar a tabela pelo Word, que é melhor, senão ele vai ficar ruim para vocês verem aqui, ó. Outra curiosidade que eu achei estranha aqui é o fato de Pedro estar nu, né, após a ressurreição de Jesus, pescando num barco, né? Também é muito estranho, né? Aliás, é o segundo nu que aparece, né, na Bíblia. O primeiro é aquele lá no Evangelho de Marcos, quando Jesus estava preso. Mas aí só uma curiosidade, tá? Enfim. Então Marcos, o relato mais antigo. É difícil achar o ponto aqui. Então Marcos, o relato mais antigo, os apóstolos simplesmente largam tudo e seguem Jesus. Já em Lucas, eles seguem após um sinal que deixa Pedro espantado, ao ponto dele pedir para Jesus se afastar dele. Aqui, ó, Jesus fala assim para ele, ó. Pedro fala assim para ele: ó, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Você notaram a diferença? Não é como a narrativa de Marcos, onde eles simplesmente largam tudo. Ah, vem e me segue. Ah, tá bom. E Marcos dá a entender que foi ali que Pedro conheceu Jesus. Porque, segundo Marcos, ele fala que Jesus se aproximou deles e chamou eles, e eles foram. Ali eles se conheceram. Já em Lucas dá a entender que ele já conhecia Pedro e os apóstolos antes, pois ele apenas utiliza o seu barco emprestado. Já segundo João, os discípulos de Jesus eram, na verdade, discípulos de João, o que explicaria as narrativas anteriores de que eles já conheciam Jesus. Olha aqui, ó. No dia seguinte, João, que é João Batista, estava ali outra vez, e dois de seus discípulos. Então, quem eram os discípulos? Eram discípulos de João Batista. E vendo passar Jesus, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos, que discípulos eram esses? Os discípulos de João, ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Então aqui vocês veem claramente que os discípulos de João Batista é que foram os primeiros seguidores de Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, então aqui vocês veem que não é Jesus que chamou eles, como acontece lá em Marcos. Eles foram seguir Jesus, eram discípulos de João Batista,
E aí que Jesus viu que eles estavam seguindo ele, uma coisa até estranha, né? Eles estavam simplesmente seguindo uma pessoa como? Jesus estava andando na rua e eles estavam andando atrás. Jesus entrava no mercado, eles andavam atrás. Porque só em dado momento é que Jesus percebe que estava sendo seguido. Então é muito estranha essa narrativa de João. E Jesus diz para eles: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E aí Jesus disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava. Outra curiosidade aqui desse texto é que nem eu falei naquele vídeo anterior que Jesus supostamente era de Nazaré, mas aqui onde eles estavam, aqui onde se passa essa situação dos primeiros apóstolos aqui, segundo João, foi ali no rio, perto do outro lado do Jordão, acho que é Bar Arabá, aqui ó, local do Rio de Jordão onde Jesus batizava, na região de Betânia. Então era desse outro lado do rio. E segundo o texto, era onde Jesus morava. Você pode ver que Jesus fala: vem e me segue. Então se Jesus morava aqui, não teria como ele ser de uma suposta Nazaré que é situada aqui do outro lado do mar, bem mais para baixo aqui ao sul, até porque não teria como eles ir na casa dele andando todo esse percurso em poucos minutos. E também seria mais perto de Cafarnaum, que nem eu falei no primeiro vídeo, que Cafarnaum fica aqui do outro lado do rio. Então é mais uma evidência de que Jesus realmente era de Cafarnaum e não de Nazaré, ok? E ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouvira aquilo de João. Então aqui outra diferença que nós temos na narrativa de João para de Marcos é que não foi Pedro primeiro que foi seguir Jesus, foi André. E o próprio André foi atrás de Jesus, que ele pegou, viu Jesus e foi seguindo. Ah, é esse aí que João Batista falou? Então eu vou seguir ele. Vocês notaram como muda completamente a narrativa? E este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe, aí André: achamos o Messias, que traduzido é Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de Jonas, tu serás chamado Quefas, que quer dizer Pedro. Então aqui, segundo João, foi André que apresentou Pedro para Jesus. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Essa mesma cidade aqui, ó, deixa eu ver se mostra aqui, ó. É desse lado aqui, ó, perto de Betânia, Betsaida, tá bom? Filipe achou Natanael e lhe disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Aqui eu destaquei essa palavrinha para mostrar para vocês, que nem eu mostrei no vídeo anterior, que era comum, né, na tradição judaica, as pessoas serem chamadas pelo filho do pai, filho de José, filho de Pedro, que até Pedro, que ele fala, ó, Simão Bar Jonas, né, quer dizer filho de Jonas. Então era assim que era comum chamarem as pessoas. Só naquela passagem de Marcos, que é o mais antigo, que Jesus é chamado de filho de Maria. Isso só aconteceria se o pai dele fosse desconhecido, ok? Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí aqui é estranho, né? Porque eles estavam na Galiléia e eles estavam aqui na casa de Jesus, ó, e viram onde Jesus morava, e não era Nazaré, porque geograficamente seria até improvável, que a Nazaré seria bem mais aqui embaixo. Então, isso aqui ou é algum acréscimo, ou algum erro, ou alguma inserção posterior. Enfim, não faz muito sentido essa frase aqui. Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, e quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamaste, eu te vi estando debaixo da figueira. Isso mostra o quê? Que Jesus já tinha visto previamente os apóstolos, segundo João. Só que aqui tem um porém: se eles eram discípulos de João, como diz aqui no texto, então dá a entender que Jesus, de certa forma, ficava espiando ou espionando os discípulos de João, o que é bem estranho. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Então, essa é a narrativa de João Batista, ok? Outra curiosidade aqui é que aqui também não tem Judas, né, na narrativa. E outra curiosidade aqui da narrativa mais antiga, que é a de Marcos, é aqui, segundo a tradição, né, os evangelistas, Judas traiu Jesus por 30 moedas. Um dinheiro até ínfimo, né? Dá 30 moedas de prata, eu entrego Jesus.
Só que na hora dos apóstolos largarem barcos para seguir Jesus, segundo Marcos, que valem bem mais que 30 moedas, com certeza, eles não pensaram duas vezes. Então, fica aí mais uma curiosidade para reflexão. João, o evangelista mais recente, ele indica que Jesus já conhecia os apóstolos e que estes eram discípulos de João. Na verdade, o primeiro que o segue é André e não Pedro. Então isso já varia do primeiro ao último evangelho. E justamente devido ao testemunho de João, coisa que o evangelista mais antigo não viu. Talvez a intenção do autor de João era demonstrar que os discípulos de João se tornaram seguidores de Jesus. Que nem eu falei naquele vídeo anterior, havia uma rivalidade entre os seguidores de João e de Jesus, e os evangelistas começaram a tentar demonstrar que João era inferior a Jesus, e que os seus discípulos também começaram a seguir Jesus. Talvez para tentar angariar os discípulos de João. Assim como no batismo, onde o autor, que eu já falei naquele vídeo, ele transfere uma visão que era de Jesus, segundo Marcos, para João. Segundo Marcos, Jesus viu o céu se abrindo, quando chega em João, não, foi o próprio João Batista que viu. Na narrativa mais antiga e mais simplista, que é a de Marcos, os apóstolos simplesmente largam tudo, seu trabalho, seus barcos, e seguem Jesus sem nenhum motivo, nem nada. Ah, vem e me segue. Ah, tá bom, pronto. Já Lucas tenta dar pelo menos um motivo, né, para esse absurdo, um sinal pelo menos, para tentar pelo menos a narrativa ficar mais suavizada. Você lembra que eu falei que talvez a intenção de Mateus e Lucas era que o evangelho de Marcos não resistisse? Então, eles tentam dar uma suavizada na história, uma redigida. E João, que é o último e mais recente, já diz que foram eles que foram atrás de Jesus. Ou seja, não teve nem Jesus chamando eles, foram eles que foram atrás seguindo Jesus. E Jesus se faz até uma de difícil aqui, né? Quando ele vê aqui, ele fala: o que buscais? Né? Dando uma de difícil. A impressão que dá é de que Marcos não tinha muita informação ou estava escrevendo uma ficção. Talvez a lenda do Ben Pandira, por exemplo. Porque essas lendas que são ficção, elas são bem resumidinhas, elas não têm detalhes, então elas não precisam de muita lógica. Ele só põe lá uma narrativa e pronto. Então dá essa impressão. E Lucas e João tentam transformar isso em algo histórico. Não, isso aconteceu de verdade, dando mais sentido ao episódio. Marcos não narra, por exemplo, os peixes pescados lá que até assustou Pedro, né, segundo Lucas. A palestra que Jesus fez anteriormente, que também está lá em Lucas, e nem que esses discípulos eram discípulos de João. Então, Marcos simplesmente lança uma narrativa bem simples. Aí quando chega em João, o que era uma narrativa simples já vira até uma rivalidade aqui, ó, que eram os discípulos de João que passam a seguir Jesus. Correto? Então fica aí para reflexão mais um vídeo dessa sériezinha Análise Crítica, ok? Em breve eu faço a outra parte. Paz a todos.